Olá, obrigado por sua companhia. Você vai assistir agora o programa Ciência Estelar. As verdades eternas que iluminam a humanidade sempre vieram das estrelas. O tema hoje é a queda dos anjos. Abordaremos o assunto sob o ponto de vista católico, mesopotâmico e também ufológico. Fique conosco. Esse é um programa da Academia Ciência Estelar, em parceria com a TV J Brasil. A Academia Ciência Estelar é uma ONG de estudo da espiritualidade em todas as suas formas e origens. Nossa atuação é pela internet e não temos dogmas, doutrinas ou preconceitos em nossos estudos. O tema de hoje é a queda dos anjos. Existe uma crença generalizada de que houve uma grande batalha no céu entre seres divinos e que isso resultou na queda ou expulsão de alguns deles do céu e seu exílio aqui na Terra. Mas outras fontes informam que a vinda de seres espirituais ao nosso planeta se deu por razões evolutivas dentro do plano divino. Na Bíblia, Isaías fala da queda da estrela da manhã, Vênus, na Terra. Eiléu, em hebraico, foi traduzida para o grego como Eosforos e ficou Lucifer no latim, Lúcifer, o portador da luz. Então, o nosso planeta seria o inferno ou lugar inferior bíblico? Na Bíblia, o inferno é tratado como sendo o Sheol. Em Deuteronômios 32, 22, em 2 Samuel 22, 6, em Salomão 18, 5, ou também Hades em Mateus 11, 23, 16, 18, Lucas 16, 23, Atos 2, 27, ou também chamado Tártaro em 1 Pedro 2, 4 e Apocalipse 23. O tema da queda dos anjos traz consigo a ideia do princípio da luta entre o bem e o mal e a perda do paraíso, principalmente a luta entre Miguel e o dragão e suas milícias. Lúcifer é identificado como sendo este dragão e representa para a mentalidade cristã convencional a soberba e a desobediência a Deus, e estas seriam as razões principais para a sua queda. No livro do Apocalipse existem 2 sinais: uma mulher vestida de sol com a lua a seus pés, em trabalho de parto, um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, cuja cauda derrubou 1/3 das estrelas ou milícias estelares com ele. É importante destacar que os chamados anjos caídos têm autorização divina para causar danos aos homens. Representam a mentira, o engano, a insinuação, a fantasia, a concupiscência, a utopia, a insubordinação, as tentações e etc. Disse que os anjos caídos são de elevadas hierarquias, mas se os anjos são perfeitos e Deus é onisciente e onipotente, como puderam eles pecar sendo soberbos e desobedientes? Afirma-se que o pecado foi Satã querer ter poder e criar como Deus, governando um povo. Se Deus é amor, misericórdia e justiça, como ele poderia perpetrar eternamente uma condenação ao mal? Isso seria o mesmo que perpetrar o próprio mal. Na Bíblia é considerado que houve 2 quedas dos anjos e observa-se claramente que existe uma grande confusão e não se distinguir Lúcifer de Satã, 2 seres diferentes e autônomos. Conforme o livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7, Satã tem acesso até o trono de Deus. Mas não é somente na Bíblia que se aborda a questão da queda dos anjos. O chamado livro de Enoque afirma que a principal causa da queda dos anjos foi o sexo que eles fizeram com as humanas.
e isso resultou em uma descendência de gigantes na face da terra. Este é um livro todo voltado para o assunto da queda dos anjos, com detalhes dos supostos acontecimentos, fala dos personagens, julgamentos e execução da pena. Enoque é um homem que é o grande herói do livro. Ele, além de chegar ao mais elevado nível do céu, ao final é absorvido por Deus. Intermedia o acordo entre os anjos, que não são considerados revoltosos, mas sim afrontadores a Jeová. Apesar do livro de Enoque ter sua autoria questionada e por isso não constar na Bíblia, esse é o principal livro na qual questiona a cristandade sobre a queda dos anjos. Na verdade, entre os católicos e, consequentemente, entre as religiões que seguiram o protestantismo, não existem certezas teológicas e fundamentação que justifique ou se comprove que, de fato, houve uma queda dos anjos. Estes cristãos modernos não podem ser fundamentar no livro de Enoque, porque eles próprios questionam sua autenticidade e veracidade. Vamos para um breve intervalo, fique conosco, voltamos já. As verdades eternas sempre vieram das estrelas. Assista ao programa Ciência Estelar, toda quinta, às 9h10 da noite, com reprises no domingo, às 14h10 e também na segunda-feira, à meia-noite. A espiritualidade sem dogmas, doutrinas ou preconceitos. Doutor Mistério, toda sexta-feira, à meia-noite. Venha estudar e praticar espiritualidade conosco. Visite nosso site e afilie-se. Toda semana você receberá em seu e-mail uma apostila para estudar e praticar. Cada apostila tem uma síntese da vida e pensamento de algum mestre da espiritualidade, de uma religião, de uma escola esotérica, uma aula sobre astrologia, um artigo opinativo, um texto para ensinar esoterismo às crianças e uma prática esotérica. Além disso, a contribuição mensal é acessível a todos e, sendo afiliado, você terá 30% de desconto em todos os nossos serviços e eventos, como cursos virtuais, mapa astral, vivências e muito mais. O Enuma Elish é um poema épico babilônico, escrito em 7 tábuas de argila, data do século 7 a.C., no mínimo. A composição do texto provavelmente remonta à Idade do Bronze, nos tempos de Hammurabi, ou talvez o início da Era Cassita, cerca de 18 a 16 séculos antes de Cristo. Para a cultura babilônica, o Enuma Elish explica a origem do poder real, a sua natureza, a permanência da instituição e sua legitimidade. Considera-se que a realeza humana e terrena tem a sua origem na realeza divina. A divindade continuará a ser o verdadeiro rei e também o modelo a ser imitado pelo rei terreno. Para eles, no começo da criação, as forças do caos e desintegração só podiam ser mantidas à distância, graças a uma luta penosa e incessante. Então, os deuses novos, dinâmicos, rebelaram-se contra seus pais, mas, embora Ea conseguisse dominar Apsu e Mumu, não pôde submeter Tiamat, a deusa do mar, que produziu toda uma raça de monstros deformados para lutar por ela. Felizmente, Ea tinha um filho maravilhoso, Marduk, o deus Sol,
o mais perfeito de toda a linhagem divina. Era uma reunião de grande assembleia dos deuses. Marduk prometeu combater Tiamat com a condição de tornar-se governante deles. À semelhança do Lúcifer católico, o corpo de Marduk era lindo. Quando erguia seus olhos, dele irradiavam luzes. Seu passo era majestoso. Ele foi um líder desde o seu primeiro momento de existência. Após uma longa e perigosa batalha, Marduk conseguiu matar Tiamat. Nesse mito, a criação é uma luta travada laboriosamente contra dificuldades arrasadoras. Os deuses se reuniram na Babilônia, centro da nova terra, e construíram um templo onde se podiam realizar os ritos celestes em celebração anual da grande vitória a ser restabelecida. Consideravam que essas leis e rituais eram obrigatórios para todos. Até os deuses tinham de observá-los para garantir a sobrevivência da criação. Marduk, então, projetou posições para os grandes deuses sempre presentes nos céus. Ele deu a eles um aspecto estelar na forma de constelações. Mas surgiu dentro dele o desejo de fazer um trabalho, uma criação mais completa de que todas as outras artes. Ele contou para Ea os pensamentos profundos que estavam em seu coração. Sangue com sangue, eu junto sangue a osso. Eu formo algo original, cujo nome será homem e mulher, os seres humanos, originais cuja feitura foi minha obra. Todas as ocupações serão um serviço fiel. Os deuses que caíram terão o seu descanso. Marduk criou a humanidade. Pegou Kingu, matou-o e modelou o primeiro homem misturando o sangue divino com o pó, de forma que este homem sirva de criado aos deuses. Os deuses observaram, pasmos, admirados, o seu feito. O primeiro homem fora criado da substância de um Deus. Portanto, partilhava da natureza divina. Os deuses e seres humanos partilhavam da mesma situação, sendo a única diferença que os deuses eram maiores, mais poderosos e imortais. Marduk então disse: no passado todos habitavam no vazio acima do abismo, mas eu fiz a terra como um espelho dos céus. Eu consolidei o solo para as fundações, e lá eu irei construir minha cidade, meu lar adorado. E ele continuou dizendo que os homens e as mulheres sirvam aos deuses. Este é o comando do Deus. Que os homens e mulheres trabalhem em suas terras. Que os homens e mulheres de cabelos escuros sirvam aos deuses na terra, sem remissão, e liberem os deuses de outras cargas. Vamos a um breve intervalo, fique conosco, voltamos já. As verdades eternas sempre vieram das estrelas. Assista ao programa Ciência Estelar, toda quinta, às 9h10 da noite, com reprises no domingo, às 14h10 e também na segunda-feira, à meia-noite. A espiritualidade sem dogmas, doutrinas ou preconceitos. Programa Diálogo Cósmico. Apresentação: Chico Penteado. Todo sábado, às 9h30 da noite. O amor é o centro de nossas vidas emocionais e também espirituais. Trata-se de um assunto super importante a todos. Venha estudar conosco sobre o amor em um curso rápido que ocorrerá na internet nos dias 11,
12 de novembro, terça e quarta, às 20 horas. O valor é apenas R$15. Estudaremos o amor conforme a filosofia grega, o ocultismo e a astrologia, de uma forma que irá mudar a sua vida, talvez também a sua relação afetiva. Caso não possa participar durante a semana, você pode fazer o curso sobre o amor no dia 15 de novembro, no sábado, no período da manhã. Nos escreva solicitando mais informações. contato@cienciaestelar.org.br. Hesíodo, em sua teogonia escrita no século 8 a.C., conta que primeiro nasceu o caos. A terra pariu igual a si mesma, o céu constelado. Do coito entre a terra e céu nasceu Cronos, de turvo pensar, que longo detestou o pai. Cronos, munido de uma foice, ceifou o pênis do pai. Do sangue da dádiva, carne genital, em ejaculação e da espuma do mar, nasceu Afrodite. Nasceram também os filhos da noite, a divindade, que perseguem transcrições de homens e deuses. Cronos gerou Zeus, o pai dos deuses e dos homens, com Reia. Mas Cronos engolia seus filhos tão logo do ventre sagrado da mãe descia aos joelhos, por saber que seria submetido por um de seus filhos. Reia, incomodada com a atitude de Cronos e com o apoio da terra e do céu constelado, o enganou, escondendo o filho Zeus, recém-nascido, em uma gruta sagrada. Zeus então cresceu e enfrentou seu pai, libertando os seus irmãos. Durante um banquete destinado a selar a paz entre mortais e imortais, Prometeu, Lúcifer, roubou a luz ou conhecimento de Zeus e a deu aos homens, com o intuito deles serem superiores aos animais. Ele concedeu ao ser humano o poder de pensar e raciocinar, bem como lhe transmitiu os mais variados ofícios e aptidões. Irado, Zeus retira o fogo dos homens e também seus meios de subsistência. Ele então envia para os homens Pandora, a que tudo dá, a primeira mulher, forjada por Hefesto a partir do barro. Pandora, um belo mal, ornada por todas as deusas do Olimpo, inocentemente abre o baú divino da criação e liberta todos os males e doenças que afligem a humanidade, tais como pestes, ciúme, inveja, ganância e vários outros. Segundo a Federação Galáctica, as primeiras civilizações que surgiram nessa última grande criação foram teledirigidas, foram guiadas por seres ultraterrestres do universo mental. Em reunião do conselho, discutiram que eles alcançavam a terceira, a quarta, a quinta, a sexta dimensão da consciência, logo se estancaram evolutivamente. Lúcifer, ou Luzbel, disse que o problema era haver dado demasiada informação, ter facilitado à civilização do universo material o acesso ao conhecimento em muito pouco tempo. Decidiu-se, então, colocar um grupo de entidades mentais no universo material que atuaram como entidades dissociadoras, dificultando ao máximo o acesso ao conhecimento das verdades cósmicas. Mas essas novas regras dariam oportunidade para que novas civilizações evoluíssem mais do que as que já existiam, e isso gerou muita revolta, principalmente entre o povo de Órion e o seu protetor, Lúcifer. Ao rebelar-se contra essa ideia, Luzbel se afastou do plano proposto e, sem querer, se converteu nesse dificultador às verdades cósmicas para as novas civilizações, sendo a ponte de resgate para o estanque evolutivo. Para essa nova realidade, selecionaram 8 planetas de categoria instável, que somente se apresentam em sistemas solares de uma só estrela. A Terra foi um destes 8 planetas. Desde o momento em que o planeta estava em resfriamento, já haviam seres extraterrestres. Só que o tempo não passa para eles como passa para nós. Os primeiros seres do universo material que vieram para a Terra se instalaram em bases submarinas muito próximas da Antártida.
Aqueles visitantes provinham de um sistema planetário da constelação de Cisne, a 6.000 anos-luz de nosso sistema solar. Os cientistas extraterrestres semearam padrões genéticos de vida provenientes de Órion, a civilização mais emblemática do universo material. Os seres de Órion se instalaram em galerias subterrâneas em uma região secreta do deserto de Gobi, na Ásia, fundando assim a mítica Shambhala, centro matriz do mundo intraterrestre de Agartha. Hoje em dia, a teoria científica chamada panspermia indica a nebulosa de Órion como origem das primeiras moléculas na Terra. A missão científica extraterrestre estava integrada por uma equipe de 7 engenheiros genéticos, ou Elohim. Sua principal missão era preparar a aparição do primeiro ser humano. Agradecemos a sua audiência. Na semana que vem, o tema abordado será Lúcifer e Lilith. Não perca, o assunto é bombástico.